Amigos da TV Cidade, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora do programa Cidade Aberta, edição de hoje, começar aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Onde tem NET em Farroupilha, tem TV Cidade chegando por aí. Então é muito fácil você estar sempre conosco. Canal 14 da NET é a TV de Farroupilha, a TV que mostra o que acontece no nosso município. Além do canal 14 da NET, nós estamos também nas redes sociais e ainda no aplicativo de celular TV Cidade Farroupilha. O programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha são pautas constantes aqui na nossa programação. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Estamos já vivendo a 12ª semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, que teve início então nesta segunda-feira e vai prosseguir com diversas atividades ao longo dos próximos dias. Para tanto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Cidade, para o programa Cidade Aberta de hoje, a presidente da AMAFA, a Elaine Zanella Bartelli, e também a presidente da ANDEF, Associação Municipal dos Deficientes Físicos, a Débora Haupt, que são nossas convidadas no programa Cidade Aberta de hoje. Inicialmente, quero cumprimentar tanto a Elaine quanto a Débora. Inicio com a Elaine, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Leandro. Então, agradeço a audiência de todos os telespectadores. Ótimo. Cumprimentar a Débora. Débora, prazer muito grande te receber novamente aqui nos estúdios. Seja bem-vinda. Obrigada, igualmente. É um prazer. Preparadas? Qual é a expectativa para esta edição da 12ª Semana Municipal, então, da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla? O que se pode esperar, presidente Elaine, desta semana que já está com inúmeras atividades acontecendo aqui no nosso município? Bom, o que a gente espera é dar mais visibilidade, então, à pessoa com deficiência, né? Mostrar que nós existimos, que estamos aí, que precisamos de suporte político para poder atender a essas pessoas, não é? Porque a luta maior do deficiente é esse, né? É a gente conseguir que existam políticas públicas adequadas, né? Que deem substância, enfim, que possam ajudar a todo deficiente a se colocar, tanto em termos assim de acessibilidade, como de emprego, enfim. Inserção, né? Isso, de estar inserido no contexto como qualquer outra pessoa, enfim. Certo. Débora, você na condição de presidente da ANDEF também, qual é a expectativa, enfim, o foco que se pretende trabalhar nesta Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla? Eu acredito assim que, além dessas questões que a Elaine bem coloca, né, é muito importante a semana para que a gente possa levar informação para as pessoas, né, tanto para as pessoas com deficiência, que às vezes não têm conhecimento daquilo que está acontecendo no município, porque não participam de nenhuma entidade, ou enfim, quanto também para a sociedade em geral, né, porque nós somos sociedade como um todo, então toda a sociedade precisa estar a par, né, e saber tudo o que acontece para poder haver uma inclusão de fato, né, das pessoas com deficiência. Talvez, acredito eu, muito mais esta informação voltada para a própria sociedade, porque as pessoas que têm deficiência, elas até têm um pouco mais de informação, mas vejo que a sociedade ainda carece desta informação, e muito. Sim, com certeza. Falta o convívio com as pessoas com deficiência, falta o respeito, né? O respeito a coisas do dia a dia, como as vagas de estacionamento, várias coisas que a gente vive no dia a dia. Então, eu acho que é o momento de conscientizar, de falar sobre o assunto e trazer esses temas, enfim, para toda a sociedade.
Ainda tem, presidente Elaine, uma certa rotulagem que se coloca para a pessoa com deficiência de que ela é incapaz, ela não é produtiva, ela não serve, ela precisa ficar de lado. A sociedade ainda coloca um pouco dessa rotulagem nessas pessoas? Ainda existe esse estigma, né? De achar que a pessoa, porque ela é portadora de alguma deficiência, ela não tem capacidade, ela tem que ficar lá, em casa, no cantinho dela, sendo ignorada. Tem isso ainda, Ainda né? tem bastante ainda. Andando e vendo, mantendo contatos por aí no dia a dia, se percebe claramente isso, Débora? Sim, se percebe bastante. Eu até conto, assim, uma experiência que eu tive há pouco tempo, quando eu fui fazer a minha biometria do título eleitoral. Certo. E acontece que chegou para mim uma proposta de se eu tinha acesso ao meu local de votação. Eu disse que sim, que o acesso era bom para minha zona eleitoral. Mas a pessoa disse, não, porque se tu quiseres, a gente pode fazer para ti um documento e tu não precisa mais votar. Então, isso mostra que existe uma imagem, né, de que a pessoa, ela não precisa exercer os seus direitos é uma e os espécie seus deveres. de um descarte, né? Exatamente, né? Claro que não talvez... dá para generalizar. Lógico, e a própria pessoa que fez que me falou isso, me falou com toda boa intenção. Eu notei isso, que ela queria, na verdade, era facilitar a minha vida, né? Mas é preciso que as pessoas tenham essa consciência de que eu sou uma cidadã igual a todas as outras e eu quero votar, eu quero fazer parte da minha sociedade, né? Claro, com certeza. Bom, vamos falar um pouco também da programação que foi preparada para esta 12ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Elaine, talvez você pode começar, ou a Débora, enfim, fiquem à vontade para uma complementar a outra. A programação teve início ainda na segunda-feira, né? Isso, na segunda, e vai ser de 20 a 28 de agosto, então. Que a gente tem, então, praticamente todos os dias tem algum evento, então, englobando todas as entidades que a gente tem na cidade. Tu queres colocar mais alguma coisa? Eu acho que é importante, né, Débora? Pode listar o que está na programação oficial, fica à vontade. Tem algumas programações que se estendem pela semana toda. Né? Então, por exemplo, nós temos a sensibilização e multa moral, que é uma coisa bem interessante, que é a conscientização nas vagas de estacionamento próprias para pessoas com deficiência. Então, a própria Secretaria de Trânsito, ela vai passar durante toda essa semana, né, fazendo uma conscientização. Não é só aplicando uma multa de valor monetário, né, mas também a multa que esclarece que aquela vaga não é de uma pessoa sem deficiência nem por 5 minutos, né, como a gente costuma dizer. Também as atividades dentro das escolas municipais se estendem por toda a semana, tendo atividades que vão variar de escola para escola, conforme a própria secretaria e as próprias escolas, né. Também há algumas vivências, alguns grupos acontecendo nos CRAS, então com as famílias de pessoas com deficiência, né? E depois tem as atividades que são específicas, direcionadas dentro de cada entidade. Aí a Elaine acho que pode comentar um pouquinho como vai funcionar. Aí a gente tem as visitas, né? Certo. Que as próprias escolas estão agendando, né, nas entidades, para então ir conhecer, ver o trabalho que é feito, né? De que forma esse trabalho se dá. E então nós temos assim várias ações, então, que cada entidade então tem um dia vai estar partilhando, isso, né? Claro. Até fazendo referência, então, na segunda-feira, dia 20 de agosto,
foi destaque a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a participação no programa Jornal da Manhã da Rádio Miriam, às 8h30 da manhã, quando que também foi aberto um espaço lá no veículo de comunicação, na Rádio Miriam, para falar sobre a temática. Na terça-feira, então, do dia 20 até o dia 28, todas estas atividades. Na terça-feira, dia 21, nós estamos tendo agora, aqui no programa Cidade Aberta, da TV Cidade Farroupilha, também um espaço aberto para falarmos sobre a temática, conscientizarmos a respeito desta importância também, e ainda também a visita da Associação dos Pais e Amigos do Autista, as visitas técnicas na AMAFA, assim chamadas, né? Quarta-feira prossegue a programação, também no horário das 7 da manhã e às 12 horas, o programa na TV Cidade Farroupilha, esse programa Cidade Aberta, e depois, na quarta noite, teremos o Bingo da APAI, né, Elaine? Isso, que também já é tradicional na cidade. Tradicionalíssimo, aliás, né? E vai ser lá no Centro Comunitário Luterano, né? Isso, lá nos luteranos, como tem sido feito há bastante tempo já também. A partir das 19h30, é isso, né? Depois, então, na quinta-feira, dia 23, nós teremos, ou melhor, ainda na quarta-feira, ao dia 22, então, às 18 horas, o programa Fim de Expediente, na Rádio Espaço FM, também falando, divulgando a 22ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Na quinta-feira, então, no período da tarde, das 14 até às 17 horas, na entidade, na AFADEV, aberta para a visitação. Vai ser a vez da AFADEV, né? A vez da AFADEV. Na sexta-feira, nós também teremos, então, uma promoção da AFADEV, a demonstração do Goalball, o esporte paralímpico, no Clube Juvenil, às 15 horas. Depois vai para o domingo, às 10 horas da manhã, então uma missa especial na Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus em Farroupilha. E na terça-feira da semana que vem, dia 28, uma missa com recital da Escola Pública de Música aqui de Farroupilha, também no final do dia, 18h30, na Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha. Basicamente, esta é a programação, né? Isso. Essa missa, então, faz o fechamento da Semana da Faz o fechamento, com certeza, né? Bem, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta falando mais sobre a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla aqui no programa Cidade Aberta da TV Cidade. Fiquem ligados, a gente retorna já já e nós continuaremos batendo papo com a Elaine Zanella Bartelli, presidente da AMAFA, e também com a Débora Haupt, que é presidente da ANDEF. Fique ligado, a TV Cidade volta em seguida com o Cidade Aberta de hoje. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos.
Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304. Fone 3261-3331. O programa Cidade Aberta está de volta na TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. O que é daqui, você vê por aqui. A TV Cidade mostra para você o que acontece em Farroupilha. O Cidade Aberta, canal 14 da NET, também nas redes sociais. Hoje nós estamos falando sobre a 12ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Múltipla, Intelectual e Múltipla. São nossas convidadas aqui nos estúdios, a presidente da AMAFA, Associação dos Pais e Amigos do Autista de Farroupilha, a Elaine Zanella Bartelli, e também a presidente da ANDEF, Associação Municipal de Deficientes Físicos, a Débora Haupt, que estão com a gente aqui nos estúdios. Eu queria propor agora para falarmos, enfim, um pouco mais, ingressarmos sobre o tema que vocês estão propondo, que está proposto nesta Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Múltipla, e eu achei muito oportuno. Prestem atenção, família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. Eu quero fragmentar esse tema em dois lados, me parece muito importante. Tem duas palavras: família e a pessoa com deficiência. Ou seja, o primeiro, como a gente já falou aqui em outros programas, me parece que o primeiro grande obstáculo está dentro da própria família em aceitar a pessoa com deficiência. É por aí, Elaine? Justamente isso. É que nem eu costumo dizer assim, as pessoas se queixam de discriminação, mas a discriminação parte de dentro de casa. Ela não vem de longe, ela está muito próxima. Ela está sempre ao teu lado, né? Então, assim, quando a família não aceita, impõe uma série de empecilhos até para o próprio desenvolvimento do deficiente, né? Às vezes por vergonha, às vezes por falta de informação, enfim, são vários os motivos, né? Que é que nem eu digo assim, é difícil, mas não é tu te escondendo que tu vai resolver a situação, né? Tu tem que aparecer, tu tem que mostrar e provar por A mais B para os nossos políticos que assim, ó, nós estamos aqui, temos os mesmos direitos. Essa para mim assim é o ponto-chave, é esse. E me parece, né, Débora, que dentro da própria família, quando que acontece, não sei, talvez é difícil encontrar uma família que não tenha alguém com algum traço de deficiência, porque as deficiências se manifestam em diversas áreas, em diversos campos. E quando acontece isso, a própria família, me parece que a primeira coisa, não, deixa de lado, não vamos expor a sociedade, deixa assim, não pode sair, tem que ficar. Ali é um grande dificultador. Até que se tem esses comportamentos, é sinal de que não houve a aceitação da situação, né? Exatamente. É muito comum esse comportamento, essa dificuldade de aceitação, né, dentro da própria família. A gente nota isso até pela própria procura que se tem, da pouca procura que se tem das entidades, né? Por exemplo, no caso das entidades, da nossa entidade, da ANDEF, nós temos uma procura muito baixa pela entidade, né? No caso da AMAFA é diferente, porque a AMAFA ela presta um serviço essencial às famílias que precisam dela para poder seguir em frente, né, Elaine? Mas no caso da pessoa com deficiência física, que só vai procurar a ANDEF no caso da pessoa querer se relacionar com outras pessoas com deficiência, de querer buscar os seus direitos, de querer buscar... as pessoas têm dificuldade em admitir, em aceitar a própria condição, né? Então, eu já tive pessoas, assim, por exemplo, que têm, às vezes,
a falta de um membro, mas não se consideram uma pessoa com deficiência. Não se colocam nessa posição. E nem por uma questão ruim, mas por talvez um tabu que se tenha, né? Que ser uma pessoa com deficiência é uma coisa terrível, é uma chamado coisa... perfeccionismo que a sociedade nos impõe, né? Exatamente. Nós precisamos ser perfeitos em tudo. Isso. E que perfeição é essa, E qual é o né? sentido de perfeição? Exatamente. Qual é o significado de perfeição? Claro, né? E até porque as pessoas talvez não se deem conta que às vezes não tem uma deficiência tão visível, né? Quanto uma pessoa que é cadeirante, quanto uma pessoa que não tem um membro, mas às vezes a deficiência, ela existe mesmo nas pessoas que se dizem normais. Perfeitas. Normais, né? Claro. E aí eu fico imaginando, porque se a família não aceita, como é difícil, porque a pessoa que é vítima de uma deficiência, ela também ela tem que passar por todo um processo de aceitação daquela situação. E se ela encontra amparo das pessoas que estão ao seu redor, me parece que é mais fácil. Agora, quando que as pessoas que estão ao seu redor talvez não demonstram esse amparo, é muito mais difícil para a pessoa. Débora, você também, por exemplo, poderia dar um testemunho nesse sentido, porque você também é deficiente e você viveu essa situação na prática. Não estou dizendo que a família não tenha aceito, mas você passou pela situação, está passando pela situação da deficiência. Com certeza, assim, eu digo que tudo aquilo que eu consegui superar dentro da minha deficiência, eu devo à minha família, porque em nenhum momento, nunca alguém me olhou e disse assim, acho que não vai dar para fazer, acho que tu não é capaz. Então, tudo aquilo que eu quis, tudo aquilo que surgiu de possibilidade, a minha família sempre foi a primeira a dizer, não, a gente vai dar um jeito. Né? Então, eu tive a oportunidade de ir fazer a minha reabilitação em Brasília, no SARA, que é uma possibilidade que existe para todas as pessoas, porque é um hospital público, né? Então, não é uma coisa que está ligado simplesmente a tu poder pagar um tratamento, né? E se a minha família não tivesse dito assim, não, tu vai, nem seja, a gente vai fazer tudo o que for possível. Então, por todo esse esforço, eu consegui, né, ter hoje assim a condição de ter uma vida, vamos dizer assim, o mais normal possível, né? E eu vejo que a família é essencial. Essencial, é a base. Presidente Elaine, quando se fala na família e na pessoa e se as coloca como protagonistas na implementação de políticas públicas, o que se quer dizer? Falando um pouquinho sobre a implementação de políticas públicas, ou seja, é exigindo da classe política que também tenha esse olhar para com as pessoas deficientes? Isso. O que a gente espera, né? E o que a gente põe as nossas expectativas é que quando a pessoa se elege, né, porque ela vai porque ela quer. Ninguém obriga a ser político, não é? Ela vai, claro, com o apoio da comunidade, mas então a comunidade espera um retorno. Então tu elege aquela pessoa para que ela vá lutar pelos teus interesses. E com o deficiente físico, então, assim, nas deficiências, enfim, é o que a gente mais espera. É que eles estejam lá, nos representem e lutem pelos nossos direitos. Porque é muito difícil ainda no Brasil a gente ser reconhecido, né? Ou familiar, que seja, né? Porque que nem no caso do autismo, por exemplo. Agora está se falando mais no autismo, mas até uns 3, 4 anos atrás, tu quase não ouvia falar. Né? Eles estavam escondidos, eram muito poucos os que apareciam. E para não dizer que atualmente nem o governo, nos 3 poderes, se tu chegar e questionar, ninguém sabe dizer quantos nós somos. Ao número assim aproximado que se tem, são as próprias entidades. Não, nós somos em torno de 2 milhões no Brasil. 2 milhões? 2 milhões no Brasil. Com as mais variadas deficiências, né? Dentro do espectro do autismo. Só do autismo? Só dentro do espectro do autismo. E aí, então, não é que a gente esteja exigindo demais,
Eu acho que nós já estamos atrasados, entende? Eu acho que as políticas têm que ser e devem ser aprimoradas para toda e qualquer deficiência. Sim. Eu fiquei impressionado com o número. 2 milhões somente dentro do espectro do autismo. Do espectro do autismo. E esse número, a tendência é aumentar, porque a gente vem comprovando um crescimento disso. E o que tem ocasionado esse crescimento? Tem motivos? É multifatorial, se chegou a esse contexto. Existe o contexto genético, mas ele não tem um peso tão grande quanto se falava no passado. Então, assim, tem o contexto da genética, tem o contexto do ambiental, tem a ver com agrotóxicos também, que tem se falado bastante, né? E as pesquisas estão mostrando que existe, sim, dentro do fator alimentar, interferência, e é um peso até substancial, eu diria, né? Que não dá para tu equiparar ao contexto genético, mas tem um peso bem forte também ali. Porque o autismo hoje se sabe que muito dele tem a ver com a flora intestinal, né? Tem um peso bem grande isso. E assim, as pesquisas estão mostrando no dia a dia, está surgindo coisas novas, não é? Que é tão grande o número de fatores que a gente ainda não tem como dizer exatamente quantos são, porque cada dia a gente descobre uma coisa nova. Sim. É impressionante assim como esse leque está se abrindo. Débora, agora eu fiquei curioso também, talvez você não tenha informação, mas assim, em termos de deficiências, as mais variadas deficiências, é possível se chegar a um número, uma projeção aqui no Brasil de quantas pessoas? Sim, existe um dado ainda do IBGE de 2010. 2010? Tá, que diz o mais atual que se tem. Isso, que diz que 23,9% da população tem algum tipo de deficiência ou de dificuldade de locomoção, algum tipo de característica, né, que engloba, por exemplo, a pessoa com deficiência física, ela pode ter simplesmente uma mobilidade reduzida, por exemplo. Ela já é considerada uma pessoa com deficiência, né? Então, 23,9% da população apresenta algum tipo de deficiência. 23,9%, isso são dados do IBGE 2010. Isso. Eu diria assim, arredondando, fazendo uma conta geral, 1/4 da população brasileira, praticamente. Claro, uma média aproximada, 1/4. Ou seja, de cada 100 pessoas, 25. Exatamente. 25 pessoas têm algum tipo de deficiência. Olha que número, eu não tinha noção desse número e desta grandeza. Nós vamos finalizar aqui esta primeira edição do programa Cidade Aberta. A Débora e também a Elaine vão continuar conosco ao longo da segunda edição. Nós daremos continuidade à discussão do tema e também reforçando sobre as ações que estão sendo realizadas no município, no âmbito municipal, por ocasião da 12ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. Fique na TV Cidade, a gente volta a se encontrar na segunda edição do programa. Até lá e um forte abraço.